Olá, sejam bem-vindos a mais este vídeo aqui no nosso curso de Direito Tributário. Vamos entrar aqui na apreciação, na análise das normas, analisando tributos, a definição, tributo e ilícito. Para melhor acompanhamento de vocês, vou minimizar minha tela, que vocês possam me acompanhar aqui pelo slide. Pessoal, então vamos lá. Direito tributário, este é o nosso curso. Mas o que seria direito tributário para a doutrina? Aqui, nesses slides e também no meu livro, é um conceito que eu retiro lá do meu e-book, publicado pela editora Mizuno. Para mim, então, o direito tributário é um conjunto sistemático de princípios e de regras. Ou seja, nós estamos falando aqui de um conjunto, de um sistema, portanto, tratamos aqui de elementos, que são coerentes, são organizados entre si. No Brasil, nós temos o sistema tributário que começa na Constituição Federal, passa pelo CTN e as demais leis, de maneira que todo esse conjunto de normas constitucionais, normas legais, forma um sistema tributário. E essas normas são de duas naturezas, princípios e regras. As normas principiológicas, os princípios em direito tributário também são muito relevantes. Lá no artigo 150 da Constituição Federal, vamos ver, quando tratarmos, por exemplo, das limitações do poder tributar, que há vários princípios tributários, um deles o princípio da estrita legalidade. E há, sim, uma multidão de regras tributárias. Por exemplo, um dependente para fins de dedução de imposto de renda, só 21 anos, então isso é uma regra rígida, E a diferença do princípio com a regra é porque a regra impõe, proíbe ou permite uma conduta, ao contrário do princípio, que é dotado de muita elasticidade. Por exemplo, o princípio da dignidade da pessoa humana, o que está no antecedente da norma, o que está no consequente. Isso é o julgador tanto do Poder Judiciário ou da esfera administrativa, que vai definir o que seriam esses princípios e suas consequências no caso concreto. Então, o direito tributário é um conjunto sistemático de princípios de regras de caráter público, Portanto, essas normas são cogentes e que disciplinam a relação jurídica entre os titulares do direito subjetivo e do dever jurídico de pagar tributos aos seus consequências legais. Ou seja, no direito tributário nós temos sujeito ativos, a União, Estado, Distrito Federal e os municípios, e aí algumas autarquias, como pessoas jurídicas de direito público. Esse é o lado ativo, chamado sujeito ativo, e o sujeito passivo em direito tributário, que tem uma gama muito grande de sujeito passivo, que a gente pode até chamar assim de obrigados tributários. Os principais sujeitos passivos na relação jurídica tributária é o contribuinte e o responsável. O contribuinte é quem pratica o fato gerador e tem que pagar o tributo. Então, ele reúne essas duas características. Pratica o fato gerador e tem que pagar o tributo. Eu trabalhei, ganhei 10 mil reais no mês. Então, eu trabalhei, pratiquei o fato gerador, recebi a renda, que é o fato gerador do imposto de renda da pessoa física, e tenho que pagar o tributo. E eu incorporo essas duas características, pratico o fato gerador e vou pagar o tributo. O responsável não, ele não pratica o fato gerador, mas tem que pagar o tributo, como, por exemplo, o substituto tributário, um sucessor em causa de morte ou sucessão entre vivos de empresas. Essa é a nossa definição de direito tributário, que nos ajuda a compreender melhor este ramo do direito e todos os seus princípios e regras. Nós sabemos que o legislador, vez ou outra, invade o campo da doutrina. Ele não aguenta e vai lá e positiva uma definição de instituto jurídico. Aqui, no direito tributário, nós temos lá no artigo 3º do Código Tributário Nacional, o famoso CTN, que é a lei, do ponto de vista formal, 5.172 de 66, que ela é lei do ponto de vista formal, mas sempre recepcionado pelas constituições como lei complementar. Isso é pacífico. Então, está lá no artigo 3º do Código Tributário Nacional a definição de tributos. O tributo, sim, é objeto do direito tributário. O núcleo do direito tributário são os tributos, cuja definição está no artigo 3º do CTN. O que é tributo para o CTN? É toda prestação pecuniária compulsória, ou seja, dinheiro na nossa moeda corrente atual é o real. Então, prestação pecuniária em real
e compulsória, ou seja, a obrigação tributária ex lege, surge porque as hipóteses de incidência, alguém pratica o fato gerador, nasce a obrigação tributária, o crédito está constituído e alguém vai ter que extinguir esse crédito, geralmente por pagamento, o contribuinte ou o responsável. Então, o tributo é toda prestação em dinheiro, compulsória, né? Não é contratual, é em real ou também pode ser em algum indexador. Nossa economia está desindexada desde 95, mas poderia ser, por exemplo, em UFIR, pode aparecer lá na certidão da dívida ativa, R$10.000 equivalente a tantas UFIR. O FIR também está congelado. E que não constitua sanção de ato ilícito. Vamos ver logo em seguida que o ilícito interessa por direito tributário. Mas aqui a gente separa o tributo das demais prestações pecuniárias compulsórias, que não são tributo. Por exemplo, uma multa de trânsito é tributo? Não, não é tributo porque ela sancionou um ilícito. Por exemplo, o condutor trafegou acima da velocidade permitida. E esse tributo nosso aqui, do direito tributário, né, um tributo propriamente dito, tem que ser instituído de lei. A gente tem um princípio da estrita legalidade, que comporta algumas exceções, veremos no momento oportuno, em favor da União. E cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada, ou seja, os auditores fiscais de todas as esferas de governo devem dar andamento na cobrança do crédito tributário, assim como os advogados da parte tributária devem fazê-lo também. Qual a finalidade principal dos tributos? A principal finalidade é fiscal, ou seja, arrecadar dinheiro para fazer face às despesas públicas. Nós somos titulares de muitos direitos de primeira, segunda, terceira, quarta gerações. Então, muitos desses direitos fundamentais que somos titulares precisam, né, de recurso público para ser implementado. Ao exemplo, o direito da saúde, ainda mais nesse momento de grave crise pandêmica, né, que estamos atravessando. O poder público precisa de dinheiro para fazer face a isso. Então, os tributos vêm para isso, né, com a sua finalidade fiscal, de arrecadar para fazer face às despesas de todas as ordens. Outra finalidade é extrafiscal, ou seja, às vezes o sujeito ativo, que é o titular do tributo, pode usar o tributo para interferir no ambiente econômico, no ambiente social e etc. Um exemplo clássico disso é o imposto de importação, né? E de exportação também, que a finalidade não é tanto arrecadatória, é sim extrafiscal para a questão de proteção de saúde pública, de livre comércio, etc. E também se fala em parafiscal, finalidade parafiscal do tributo. O que seria isso? É quando, né, o titular do tributo cria essa exação tributária e transfere, né, sua titularidade para outro ente. Até pouco tempo, o INSS, o famoso Instituto Nacional do Seguro Social, arrecadava as contribuições previdenciais. Agora, essas contribuições migraram para a União, nós estamos cobrando lá na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Os tributos também, geralmente, são classificados em direto, tributos diretos ou tributos indiretos. Os diretos não permitem a transferência da carga tributária. Seria o caso do imposto de renda, por exemplo, da pessoa física. A pessoa trabalhou 10 mil por mês, praticou o fato tirador, tem que pagar o tributo, né? Vai transferir como? Não é um comerciante, não há como transferir em tese. E o tributo indireto permite a transferência, a trasladação da carga tributária. Isso poderia se dar no IPI e no ICMS. Por exemplo, quando uma empresa que exerce atividade comercial compra mercadoria para revender, supor 10 mil de mercadoria, o ICMS vem embutido dentro daqueles 10 mil, embutido nos 10 mil reais. Então, quando ela for vender a mercadoria, ela tem que calcular seus custos, despesas, a margem de lucro para vender com valor superior. Isso é a mesma coisa com o IPI, né? Uma concessionária compra um veículo para revender, supor, veículo 100 mil mais 20 mil de IPI, a nota vem com 120 mil. O IPI é por fora, ao contrário do ICMS que é por dentro. Em tese, é claro que a livre concorrência interfere nessa trasladação da carga tributária, ou seja, a transferência da carga tributária. Mas, em tese, é possível que esses tributos sejam, né, que tenham a sua carga tributária transferida geralmente para o consumidor. Voltando aqui à questão do ilícito ou dos ilícitos em direito tributário, a gente tem que se reportar ao artigo 104 do Código Civil, né? Porque entre os particulares há uma série de requisitos que devem ser observados para que o negócio jurídico tenha validade, né? A pessoa tem que ser maior de idade, acima de 18 anos, o objeto tem que ser lícito, etc. A forma, etc.
Esse tipo de coisa, desses requisitos extremamente formais, assim, não são exigidos aqui no direito tributário como regra, porque nós temos um artigo lá no Código Tributário Nacional, que é o 118, tantas outras disposições que tratam dessas questões de validade do fato gerador. Por exemplo, o 118 diz que a definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se da validade jurídica do negócio efetivamente praticado pelos contribuintes e dos efeitos efetivamente ocorridos. Ou seja, aqui o contribuinte pode ter uma reserva mental que não vai ter diferença nenhuma. Praticou o fato gerador, vai ter que pagar o tributo. E nesse sentido, os ganhos obtidos com operações ilícitas, como por exemplo da Lava Jato, pode ser tributado, porque o que se tributa é a renda, não o ato ilícito. Porém, quando houver, quando o fato gerador for o próprio núcleo, quando a conduta do agente atingir o próprio aspecto material do fato gerador do tributo, aí sim não se pode cobrar. Como, por exemplo, o caso do latrocínio, que é um roubo com um homicídio. Claro que todos devem se pautar pelo princípio da moralidade, sobretudo os agentes públicos, e aí sim, nesse caso, o tributo não pode ser cobrado, porque o ganho com latrocínio é objeto de pena de perdimento, de acordo com o artigo 91 do Código Penal. Mas o STJ tem um resumo muito legal sobre essa questão da tributação das rendas auferidas com a prática de fato gerador, que tem por trás ilícitos. Então, para o STJ, se o ato ou negócio ilícito for acidental à norma de tributação, a obrigação tributária surge com todas as suas consequências. É o caso da renda obtida com tráfico de drogas, que deve ser tributada, já que se tributa, nós já nos referimos anteriormente, é o acréscimo patrimonial, e não o tráfico. A ilicitude é acidental neste caso. Por outro lado, não se admite que a licitude recai sobre o elemento essencial da norma de tributação, ou seja, sobre o aspecto material do fato gerador. Aqui o STJ cita o caso, no caso da importação, que seria exigido o imposto de importação. Então, reconhecida a ilicitude, se aplica a pena de impedimento e não poderá ser cobrado o imposto de importação, porque, segundo o STJ, importar é o próprio núcleo, é elemento essencial do fato gerador do imposto de importação. Os demais tributos, mesmo decorrendo de importação com ilicitude, podem ser cobrados. Por exemplo, PIS e COFINS. PIS e COFINS tem como base de cálculo a receita bruta dos contribuintes, não é o próprio núcleo importar. O IPI também é o produto industrializado, o equivalente que entra aqui no território aduaneiro do Brasil, o IPI. E assim poderia ser o ICMS também, porque o fato gerador do ICMS é o desembarque aduaneiro, não é o caso de importar ou não importar. A questão é, se o bem importado não puder ser comercializado, aí tem um problema sim. Mas então fica essa ressalva com relação ao STJ. O STJ entende, então, se a ilicitude não atingir o próprio núcleo, sim, a obrigação tributária se mantém rígida, mantém válida. Pessoal, então, era isso neste vídeo de hoje. Peço que vocês se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem o vídeo com todas as pessoas potencialmente interessadas e até breve.